1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quantos abriram, digo amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5, verso de número 16. Regozijai-vos de vez em quando. É isso, irmãos? Quero ver se você está acompanhando comigo. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Verso 17. Orai mais ou menos. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstém-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos todos, irmãos, com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos e irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quantos creem, digam amém. Amados, entenda uma coisa. Você que está aqui sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo. Todas as coisas acontecem pelo poder da palavra de Deus. Nada do que passa a existir, nada do que existe, nada do que vai se tornar, não vai deixar de acontecer se não for pela palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Nós ouvimos na criação, quando Deus então cria-se todas as coisas, Ele dá uma ordem a tudo. A única coisa que Deus não dá ordem, Ele tem prazer, mas que a própria palavra faz, porque Deus é a palavra pega o barro e começa a moldá-lo. Porque Cristo, Deus, Ele é a própria palavra revelada. Entenda uma coisa, então Deus Ele faz questão de colocar as suas mãos na obra. Embora tenha poder para construir, para criar, para fazer, simplesmente pela ordem da palavra, mas Ele nesta obra, Ele quer colocar as suas mãos. E esta obra, Ele começa a desenhar e fazer. Eu já vi alguns teatros, eu acredito que você também já deve ter visto, alguns tipos de pantomimas, que são apresentações de teatro sem fala, só com gestos, onde pessoas pegam barro, desenham e moldam um corpo, como Deus fazendo a criação, os montes. Eu mesmo já apresentei, fiz peças de teatro apresentando o próprio Deus na criação, e tive a oportunidade de fazer algumas apresentações algumas vezes há muitos anos, com nenhum conhecimento em arte teatral, mas pela misericórdia de Cristo estávamos lá fazendo para glorificar a Deus. É como tocar bateria, nunca toquei, mas a gente senta lá, se precisar, está aqui para servir no nome de Jesus Cristo. Agora escute uma coisa, e eu tenho aprendido também que ao longo do tempo do meu ministério, da minha vida, eu tenho aprendido que nós não temos que aprender. Como assim, pastor? Eu não devo me dedicar? Sim. Mas quando nós entendemos que aprendemos, na verdade é porque ainda não aprendemos. O que é isso? Quando a gente há o sentimento de achar que nós sabemos, é porque nós pensamos que chegamos no topo, ou porque entrou a soberba, ou porque perdemos o foco. E temos a sensação de que não precisamos mais. Agora, quando eu e você não sabe, nós recorremos a alguém que conhece. Por exemplo, hoje, antes de sair de casa, eu saí correndo para a esposa, vamos fazer isso, aquilo. Fui fechar a porta, quando eu fui fechar a porta, só ficou um pedaço da chave na minha mão, o resto dentro da porta. Apartamento. Aí ficou lá dentro do apartamento fechado, nós temos um cachorrinho agora de 2 meses lá, um Sansão, chama Sansão. É um bulldogzinho francês, de 2 meses. E eu falei, meu Deus, e agora o Sansão está aí dentro. Mas ele tem força para sair daí, em nome de Jesus.
E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, e agora, né? Falei, irmão, vamos fazer as coisas, depois a gente volta e vou dar um jeito. Cheguei e perguntei pro rapaz lá do condomínio, disse, tem um alicate de ponta? Ele falou, tenho. Quando ele chegou lá, ele me chegou com alicate de corte. Eu falei, de ponta? Isso aqui é para cortar, isso aqui não é com ponta. Ah, eu achei que era com ponta. Eu falei, não, ele tem ponta, mas não é essa ponta que eu estou querendo. Mas deixa eu tentar. Ele foi procurar, e na hora, eu falei, vou tentar tirar o pedaço da chave. Se eu não conseguir, eu tenho que ligar para quem? Para quem, irmãos? Por quê? Porque o chaveiro sabe. Aí, graças a Deus, no meu ministério tem chaveiro. Aí o pastor já lembrou do irmão, que é chaveiro, ele liga para ele, não atende, liga, não atende. Eu falei, hoje o telefone dele não vai pegar, é só o sangue de Jesus. Eu ligar para o irmão, liguei para a família inteira. Aí ele está aqui, eu falei, manda ele vir para cá, se ele puder, me dar uma força aqui. Pastora Meire, por quantas vezes você e o pastor talvez pensaram, Senhor, começar o ministério há 12 anos atrás, mas será que é isso mesmo? Eu estou dizendo porque isso passou no meu coração, não porque a gente tem dúvida de Deus, mas pela responsabilidade de cuidar de vidas. Mas em todo o tempo vocês têm aprendido a depender do Senhor. E é isso que Deus quer. Aí vamos comprar, vamos fazer, tem dinheiro? Não, mas tem fé. Ah, vamos abençoar, vamos dar, mas tem condição? Não tem. Mas eu tenho Deus que tem todas as condições para fazer milagres. Quer dizer, Deus trabalha então com aquilo que você mostra confiar. Porque a palavra confiar no original, na sua etimologia, significa banco seguro. O que é um banco seguro? Quando você deposita num banco, você traz uma transação com o seu banco normal, financeiro, você confia nele, você aplica, ela deposita, vou depositar 10 mil reais, modo de dizer, é bastante dinheiro, é bastante. Mas será que no dia seguinte, o banco tal vai sumir com o meu dinheiro? Você não pensa isso. Porque você confia no banco, naquela instituição, naquele poder, naquele controle. E você sabe, além de tudo, quando confiar, está no banco seguro, que além de tudo, quando você aplica, não fica do mesmo jeito. Ele ainda vai multiplicar o seu dinheiro. Esta é a palavra original, confiança, da sua etimologia. Quando há confiança, é certeza que está seguro e que, pelo contrário, mais seguro do que estivesse nas suas mãos. Porque você está confiando em alguém que te protege. Há um Deus em que eu e você temos que confiar. Agora preste atenção, queridos. Ao longo do tempo eu tenho aprendido a glorificar a Deus, a adorar a Deus. E algumas pessoas, eu sempre me deparo com isso na internet, pregando, falando. Eu digo porque no vídeo parece, na rádio por muitos anos, mas não tinha o feedback de imediato. Mas na internet a gente tem a resposta. Alguém que entra e diz, ô louco, dá para você parar de gritar meia-noite, 1h da manhã? E eu gosto disso. Porque eu digo, não, eu sou louco que estou gritando para Jesus. O cara que vai no estádio de futebol, uma vez eu estava lá, irmãos, num estádio de futebol, eu falei, vamos lá, foi eu um pastor ainda, fomos lá, fazia muitos anos, vamos lá pastor, vamos ver o jogo lá. Chegamos lá, sem querer, paramos no meio da torcida organizada. Daqui a pouco, se a gente não pulasse, a gente tomava varada na cabeça de bambu. Porque ai que você não grite para vocês, vão achar que você é da outra torcida, então você tem que pular mesmo sem querer. E gritar, então tem que gritar da mesma forma. Não interessa se você está rouco, você tem que abrir a boca e pular, e abraça o cara do lado. Você nunca viu o CC danado, mas você tem que beijar ele, abraçar e para lá e para cá. E pular e gritar. E eu vou dizer uma coisa, isso é tudo normal. Um cara engessado me sobe na metade da tela e passa a ordem desta torcida organizada para o outro lado, com o grito que nós estamos comandando aqui, para chegar do outro lado. Isso é tudo normal. O que é anormal é você ir falar alto para Jesus. Se você gritar porque você viu alguém, abre que nem um paraquedas. Isso é normal, porque é prazeroso para você. Mas você gritar porque você veio adorar Jesus, você é louco. Então escute uma coisa, queridos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aí você para e olha na Bíblia, o próprio Deus dizendo que ele tem uma voz de uma multidão. O meu Deus tem uma voz como de um trovão, de muitas águas. Como que é muitas águas? Aí quando ele vai chamar Lázaro, ele precisava gritar. Ô Jesus, para de gritar para Lázaro aí. Só fala. Meu irmão, quando você quer viver para Deus, tem que viver intensamente. Eu não sei quão louco você é, mas hoje você vai ficar um pouco mais louco em nome de Jesus Cristo. As pessoas vão para a rua, eu vi a pastora falando, você vai sair para a rua com autoridade. Tu vai sair com ousadia. Se alguém vai perguntar, eu lembro que eu logo quando me converti, eu me deparava com alguns amigos no pecado. Eles diziam para mim, vem cá Rodrigo, me fala uma coisa, você está indo na igreja de crente? Eu já fazia assim.
Não, eu só fui visitar lá. Você está indo na igreja de crente na crise, você virou crente, cara. Não, você está louco. Aí um dia Deus me deu uma estratégia. O cara falou assim, e aí, você foi na igreja de crente? Eu falei, e você não foi ainda? Ele olhou e falou, ainda não. Está perdendo o seu tempo. Ele foi, esse cara é mais doido que eu. Eu lembro quando eu estava no exército, irmão, tinha a ordem do comando, né? No quartel. Existia o tom de voz. Algumas pessoas sente. Aí a tropa 300 batidas. E eu comandei a tropa muitas vezes. E ele gostava, e eu não estava servindo a Deus. Porque independente da aula da academia, lutando quando eu fazia, não importava. Eu estava sempre, minha voz era assim, Deus me usava desse jeito. E eu confesso que eu tentei mudar, de falei, Deus, hoje eu vou chegar no culto, eu vou ser tranquilo, Senhor. Quando eu falei isso, meu irmão, quando eu fui ver, eu estava pendurado no teto, amarrado. Foi o dia que eu fui mais doido ainda. Porque escute uma coisa, Deus, Ele quer que você entenda e viva intensamente confiando nas promessas dEle. Deus está mudando aqui um pouquinho, mas você vai entender o que vai acontecer aqui hoje. Por que Deus está falando isso? Porque Deus está querendo quebrar a timidez espiritual neste lugar. E Ele está me revelando a pessoas aqui que estão tímidas na sua fé. Mas Jesus está dizendo, entenda uma coisa. Quem é crente é louco para o mundo. E se você não parece louco é porque não tem poder de Deus. Porque a loucura para o mundo é poder de Deus para aquele que crê. Comece a ser louco para aquele que perece. Jesus, ele para diante de Lázaro e diz, Lázaro! Só mais um minutinho. Para, Jesus. Vem para fora. Lázaro é transportado. Sai do túmulo, enfaixado, pela ordem de Jesus. Jesus precisava gritar, queridos? Deus é surdo? Então não precisa nem falar, porque Ele já sabe antes que você fale. É que a questão que o diabo ele não quer que você fale, para que ele não veja você vibrando em Deus. Porque tudo que confessamos no mundo natural, a Bíblia diz que é uma hoste de Satanás, de demônios e anjos e potestades que estão ao nosso derredor, estão olhando o tempo inteiro como nuvem de testemunha, e eles querem te calar. E quando você expressa isso, se incomoda o inferno. Há uma guerra espiritual, e só quem tem discernimento é quem está no Espírito. Daniel teve entendimento da visão e percebeu que a guerra era prolongada, mas entenda uma coisa, nada tinha acontecido por 21 dias enquanto orava, mas não desistiu. E quando o Senhor veio, ninguém viu nada, só ele viu. E a Bíblia diz que não houve força sobre ele, e ele caiu como desmaio no chão. Escute uma coisa, e os que estavam com ele não entenderam nada. Talvez nem dizendo, mas por que esse cara está fazendo essa cara feia? Por que ele está fazendo essa cara dando risada? Ele não está vendo o que você está vendo. Ele não está sentindo o que você está sentindo. Ele não está experimentando o que você está experimentando. Deus, Ele quer trazer um novo tempo de Deus sobre a tua história, para que você viva o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Escute uma coisa. Deus cria o homem, põe as suas mãos e faz a sua imagem e semelhança. Mas lembra que eu comecei a dizer que na pantomima Deus fazia o homem bonequinho? Aí Deus me levou a pensar, quando eu lembrei da impressora 3D. Quem já ouviu falar da impressora 3D? Ela imprime não só o plano, mas tudo por dentro. Por exemplo, um rolamento faz funcionar. Aí Deus disse, espera aí, acharam que era novidade fazer impressora 3D. Mas quando eu criei o homem, não criei o homem, a massa. Eu criei as artérias. Eu criei os nervos. Agora começa a pensar na como é que fala essa palavra? Como que é? Complexidade, isso, agora saiu. Complexidade de criar os nervos, todos eles, os órgãos, os ossos. Quantos ossos existem no corpo? Todos os nervos. Deus não criou a estrutura massa. Deus criou o pulmão, Deus criou o coração, Deus criou os nervos, Deus criou tudo. A impressora 3D começou a funcionar. Eu imaginava sempre que Deus criou um bonequinho de barro e soprou. Mas soprou onde? Está tudo entupido de barro. Deus tem que fazer o pulmão. Ele construiu de maneira, diz, imagem e semelhança de Deus. E soprou sobre as suas narinas. E fez este homem para que pudesse governar sobre a terra.
E deu autoridade de governo, o que significa ousadia. Olha para o seu irmão, diga ousadia. Diga, você foi chamado para governar. Mas vale um glória a Deus, Senhor? Olha para o seu irmão de novo e fala assim, você foi chamado para governar a imagem de Deus aqui na terra. Aí escute, você olha tudo isso e pensa, então quer dizer que o homem foi criado para governar, tal. Só que ao longo da história nós percebemos que o homem desobedece, quebra o princípio. Por causa de uma árvore de sedução, uma única árvore, no meio do centro do jardim, ele é seduzido por aquele fruto. Da voz da serpente, a sua mulher o cai, e agora seduz o homem. E quando perde então a comunhão, ele então perde a estabilidade. Porque quando nós perdemos a comunhão, nós começamos a andar envergonhados. Porque no relacionamento há profundidade e não há vergonha. Mas quando perde o relacionamento, perde a comunhão. E quando perde a comunhão, perde a intimidade. Quando perde a intimidade e a vergonha, a pessoa começa a se afastar. Agora Adão e Eva começam a procurar uma folha para se tampar. Por quê? Estava com vergonha de Deus. É lógico, perderam a intimidade. Por isso que no casamento o casal não tem vergonha de ver a mulher nua, o marido nu. Porque existe intimidade. Quando o homem perde a intimidade com Deus, ele fica se constrangido. E quer viver isolado, quer andar nos lugares escuros para que ninguém veja. Por quê? Quanto mais Deus você tem, mais luz tem. Quanto mais perto de Deus está, mais debaixo da luz você está. Mais evidente você está. E o que significa isso? Só vai aparecer sombra se você estiver debaixo da luz. E a Bíblia diz que o meu Deus é a tua sombra, a tua direita. Ele está com você. Quando você corre, a sua sombra corre. Quando você para, a sua sombra para. O movimento que você faz, a sua sombra faz. Jesus está dizendo, eu sou a tua sombra, a tua direita. Eu estou com você, no que você fizer, no que você falar, no que você se manifestar, aonde você pisar, eu sou o teu Deus. Agora preste atenção, a história começa a correr porque o homem perde, ele entrega a chave do Éden, do lugar, do jardim de delícias, lugar de bênção. Era feito para ele usufruir daquilo, mas ele decide simplesmente trocar por algo que atraiu seus olhos. Saíram e entregaram a chave diante de Satanás, da serpente. Agora necessário é Deus enviar o seu filho para morrer por nós, para nos resgatar essa chave, o último Adão chamado Jesus Cristo. Mas escute agora, a história começa a decorrer onde Deus começa a escolher pessoas. Mas em nenhum momento Deus começa a escolher pessoas capazes, porque no decorrer da história Deus começa a se entristecer muito com o homem, a ponto de se arrepender de ter criado. Mas ao mesmo tempo que ele se arrepende, o amor de Deus é tão grande, porque Deus ele é amor, ele não contém amor. Deus ele é paz, ele não contém paz. O que significa isso? Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Deus amou ontem, hoje ele não vai odiar, ele vai continuar amando. Por Deus ter esse coração e por ser o amor, é diferente quando alguma pessoa diz assim, escute uma coisa, ela prega muito, ela fala muito, ela é um pregador exímio, mas não vive nada. A diferença de Jesus é que ele não prega a palavra, é que ele é a palavra. Ele é a palavra andante, onde ele está, é o que ele fala, é o que ele vive, é o que ele é. Há muita gente pregando, mas não vive nada. Jesus está dizendo, eu quero te fazer um verbo andante de Cristo aqui na terra. Eu quero te fazer um discípulo de Jesus, porque este ano 12, é 12 anos, porque Deus vai começar um tempo de estabilidade ministerial, e levantar líderes, e enviar pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Escute isso. Aí o decorrer da história continua. É até as 2 da manhã, você falou, né, pastor? Brincando. Escute isso, então, amados, nós vemos a história decorrendo. Eu parei em Tessalonicenses, fui para Gênesis, irmãos. Lembra que eu disse para você que eu não aprendi? É porque a gente planeja as coisas, mas quem faz é o Senhor dos Exércitos. Talvez a gente chegue lá. E vamos começar em Gênesis, né? Pelo começo. Agora escute, chega então, Deus se entristece e diz, peraí, vou fazer uma coisa. Fazer um pacto com alguém, vou chamar um homem, dizer para ele que eu vou acabar com toda a humanidade, e eu vou ficar só com aquele que acredita na minha promessa, e eu vou chamar um engenheiro naval. O nome dele é Noé, mas nunca foi engenheiro naval. Noé nunca mexeu com madeira. Noé nunca construiu um barco. Noé não sabe o que é marcenaria nem carpintaria. Noé mexia com flores. Ele cultivava a terra. E Deus fala, Noé, eu vou te chamar para uma obra para você fazer.
Eis-me aqui, Senhor, pode falar, envia-me a mim. O seguinte, você vai construir um barco. O que é barco, Senhor? Barco? Barco é aquilo que vai na água, quando chove. Chuva, não existe chuva. Nunca tinha chovido sobre a terra. Em Gênesis diz que o vapor subia da terra e regava a face do abismo. De toda a terra, perdão. Não existia chuva. Nunca tinha chovido. E Deus disse, você vai construir um barco, você nunca viu que tamanho. Desse tamanho, Senhor? Não. Uma média de 300 metros. Quê? O Senhor acha que está confundindo as coisas. Eu estou aqui conjecturando com você. Noé não falou essas coisas para Deus. Mas entenda uma coisa, ele começa a dizer, Senhor, pensar, misericórdia, o que Deus está me escolhendo? Escute, qual o tamanho da altura do barco? Quase 40, 50 metros de altura. Quê? E a largura? Em torno de 80, 90 metros. Peraí, Senhor. Eu nunca mexi com madeira. Eu não sei nem pregar um prego na areia. Mas tu vai fazer esse barco. Porque eu não chamei quem sabe, eu chamei quem confia e depende de mim. Escute uma coisa. Há um tempo em que nós não entendemos o tempo, porque o tempo é de Deus. Mas Deus nos chama e diz, você vai começar a fazer coisas que você nunca fez. E você está aqui nessa noite no nome de Jesus Cristo. Noé é desafiado para construir um barco pequeno, não. O barco nunca criou, tamanho do Titanic, não, muito maior. Escute, mas nunca fez engenharia, nunca mexeu com madeira, nunca fez isso. É isso, porque se ele mexesse, ele dá muito palpite para Deus. Porque quem sabe, pensa que sabe muito e não quer depender de ninguém. Senhor, faz o seguinte. Deus, faz aqui assim, assado, vai ter andares baixos, segundos e terceiros. Tá bom, Senhor. Vai ter, escute, uma janela em cima. Tá bom, vou fazer. Faz a porta, uma porta assim, Senhor, vai pôr trinco. Não, essa porta não tem trinco, nem fechadura, não, nem chave. Tá bom, o Senhor está falando, vou fazer. Escute uma coisa, se é outro, vai dizer, peraí um pouquinho. Não é possível não ter janela aqui do lado, vai sufocar todos os animais. Se é outro, vai dizer, escuta uma coisa, tu vai passar betume, antes de betumar, vamos passar aqui uma pintura, vamos deixar bonitinho, vamos desenhar uma florzinha aqui para os animais, vamos fazer isso. Tem cheio de gente que quer ser usado por Deus, né? Tocar na arca, sustentar a arca, mas sustentar a arca, Deus não precisa de ninguém, Deus se sustenta sozinho. Se você quer usar, achar que é usado por Deus, você vai morrer fulminado. Deus não precisa de ninguém que sustente a arca, Deus precisa de pessoas que dependam dele, porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele é Deus. Noé entende, então começa a construir a construção. Vai durar uma semana? Não. 10 anos? Não. 40? Não é. 80? Não. 100 anos. Imagina quanta feia pentou na mão dele. Imagina quanta martelada no dedo. Imagina quanta batida, quantas coisas aconteceram na vida de Noé. Mas ele estava construindo algo conforme Deus ordenava. Mas se fosse algum especialista em que soubesse pregar ou soubesse falar, porque o que tem de pregador, desde que eu prego essa arca, eu vou pregar, não vai faltar um prego. Eu vou dizer, Deus, não, é assim que faz, Noé, tá bom. A Bíblia diz, finalizando a parte de Noé, então Noé fez tudo conforme Deus ordenou, assim o fez Noé. Noé fez exatamente o que Deus mandou. Para essa história e começa a correr para frente da Bíblia. E aí você começa, Deus fala, vem cá, Gideão. Gideão disse, Senhor, eu sou menor da minha cidade, do meu planeta. Eu sou menor do meu país. Eu sou menor da minha cidade. Eu sou menor do meu bairro. Eu sou menor da minha casa. Não existe ninguém menor do que eu. E eu sou fraco. Então tá, vai nessa força sua. Que força! Agora que eu vi que você não tem nenhuma, quando você é fraco, é aí que você é forte. A força que Deus quer que opere é a força que Ele vai colocar nos seus braços. A força que Deus quer manifestar é a força que Ele se revelará sobre a minha e a sua história. A força que Deus quer que você compreenda não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, é você entender a vontade de Deus, porque Deus vai começar a liberar. Escute isso, receba na sua vida esta palavra profética, levanta a mão, quem crê? Deus está liberando talentos e ferramentas especiais, pastora, pastor, sobre membros deste lugar, que pessoas dizem, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Deus vai dizer, é você mesmo que eu quero. Eu não quero palpite, eu quero obediência, submissão, confiança. Eu quero um povo fiel que se submete a mim. Então diz o Senhor, se prepara, porque se você ouvir minha voz, eu vou concluir o meu projeto sob a sua história. Você pode aplaudir esse Deus. Eu preciso confiar no Senhor. Agora escute uma coisa. Quando nós entendemos isso,
Você perceba que todo este projeto da edificação, da construção de Deus levantando homens, escute uma coisa, tu vai guerrear agora contra os filisteus, tu vai guerrear agora com tantas pessoas, tu vai lutar com não sei quem, com os midianitas. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, são que nem gafanhotos, são milhares. Como que eu vou vencer? Calma, gente, fica tranquilo. Eu vou levantar um povo com você. Quantos, Senhor? 200 mil, milhões? Não, só 300. Os outros vão dar palpite e vão ser covardes. Eu não preciso de gente covarde, eu preciso de gente de coragem. Deus tem falado sobre coragem e ousadia neste lugar. Deus vai quebrar covardias aqui hoje, vai colocar ousadia sobre você. Há muitas pessoas vivendo com ferramentas, achando que eu vou colocar esse capacete, é bacana, eu vou comprar ele. Ah, o irmão tocando bateria, eu vou tocar que nem ele. Escute uma coisa, o que Deus tem para você é seu. Não adianta você querer usar o instrumento que Deus deu para Saul, não vai servir você. Vai ser peso para a sua vida. O que Deus quer usar é a sua funda, é a sua pedrinha. O que Deus quer usar é a sua voz. O que Deus quer usar é o seu talento. Deus não precisa de ajuda. O que Ele quer é de dependência e de confiança. Quando ouvimos falar isso, falamos de dependência de um tempo todo. Qual, pastor? Que eu estou entendendo. Deus reestruturando, edificando e trazendo o povo de volta para a sua casa, que haviam perdido lá no Éden. Deus precisava levantar pessoas que levantassem homens fiéis, que acreditavam na promessa de Deus, para voltar de volta para casa. Qual casa, pastor? O Éden. Muitas vezes nós perdemos o Éden porque ficamos olhando para fora e pensamos que somos fracos. Mas escute uma coisa, quando eu e você aprendem a depender de Deus, o Senhor, Ele começa a trazer a chave de volta que havia se perdido. Há muitas pessoas que perderam a sua chave ou quebraram ela, mas Deus está dizendo, eu vou trazer uma chave nova. A chave de Davi que abre porta e ninguém fecha, e a que fecha e ninguém abre. Quem abre a sua mão em nome de Jesus? Deus vai pôr chaves espirituais, Deus vai liberar talentos, Deus vai colocar ferramentas, e você vai começar a perceber que a casa que você havia perdido por falta de vigilância, de obediência, de submissão, por muitas vezes achávamos que estavam caminhando em direção certa, mas estávamos saindo da nossa casa. Mas Jesus está dizendo, é tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para adorar, é tempo de voltar ao propósito, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar ao compromisso, é tempo de se render à palavra. Quando tudo isso Deus nos ensina, nós aprendemos a viver o propósito real de Deus. Qual é o propósito real de Deus, pastor? É que a gente viva aquilo que Ele tem preparado para nós. A pastora falou para fazer isso. Não é a minha vontade. O irmão falou, não é a minha vontade. Você quer viver a vontade de Deus ou a sua vontade? Paulo dizia, eis que todos os dias eu esmurro meu corpo para não pecar contra ti. Sabe o que é isso? Sabe o que é esmurrar o corpo? Não é ser o gorila, nem ficar... Não é nada disso. Nem o Tarzan. Sabe o que é esmurrar o corpo? É você falar, eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu vou porque eu tenho um compromisso com a obra de Deus. Eu não quero cuidar das crianças, porque tem só 2 hoje. É lá que você vai, porque você vai cuidar da obra de Deus. Porque hoje as pessoas podem dizer, ah não, mas não tem muito valor. Eu vou dizer, alguém que está olhando para você, e Ele confiou em você algo para você fazer por excelência, e Deus quer que você faça, porque Ele vai te honrar. Continue construindo esta arca, continue focado no propósito, porque aquilo que você pensa que não sabe, Deus vai fazer a melhor obra e mais poderosa sobre a tua história. Entenda uma coisa, amados. Para que a gente possa entender o ciclo completo de Deus, nós precisamos entender, como no caminho de Emaús, os 2 homens que haviam se conversando, entristecidos, porque Jesus ao 3º dia, na cabeça deles não tinha ressuscitado. A cabeça deles. Essa história de Jesus é conversa. Essa história de Jesus não deu muito certo, não. Achávamos que Ele ia ressuscitar. Pô, aqui mexeu, aqui, deixa eu voltar para cá. Achávamos que ia não sei o quê. Andar sobre as águas aqui é um milagre, irmãos. Escute! Eu achava isso. Aí Jesus encosta do lado deles e vai conversando. Jesus, quem encostou do lado deles? Diga bem alto, irmãos. Parece que a ousadia não está chegando aqui, irmão. Quem estava do lado deles? Não, para de se preocupar com o irmão do seu lado aí, em fazer barulho. Deixa ele ouvir. Diga bem alto, Jesus!
Ele ficava no forró a noite toda lá da caixa de som, então vai ficar com medo de falar Jesus. Ele vai ficar ouvindo a noite dele, Jesus, 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 diga Jesus, diga Jesus. Aí Jesus chega do lado deles e eles... O que vocês estão falando aí? Não, estão me falando de um tal de Jesus. Você é peregrino, viajante? É alguém que está passando aqui? Sim, pois não, não falo nada. O que foi? O que houve? Não, é tal de Jesus que disse que haveria de ressuscitar. Nós esperávamos dele, nós achávamos que ele ia fazer isso. E vão conversando com quem? Mas não enxergam Jesus, não vê Jesus. Tem muita gente assim na igreja, irmão, o que conhece profundamente a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Fala, deixa eu te contar, olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Genésio fez isso, ai Judas, aquele, aí o diabo, aí o Satanás, aí não toca nesse shampoo que é do capeta, ao contrário o nome, aí não rela nisso que é de Satanás, aí não olha na televisão que é do diabo, irmão, pelo amor de Deus, tudo é do capeta. Aí não pega na galinha, porque galinha faz na encruzilhada. Então escute uma coisa, irmão, que conversa é essa? Aí não vai na praia, porque a praia é do diabo, irmão, escute, tudo é de Deus e para a glória de Deus. Tudo é de Deus e para a glória de Deus. Mas escute, é um povo que conhece muito a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Este povo chama-se Jó. É o que todo mundo prova. Jó era homem muito reto, fiel. Quem falou isso para você? É que eu ouvi, pastor. Está lá no capítulo, lá 1 e 2. Jó tem 42 capítulos. Você parou só no 1 e no 2? O terceiro começa a desgraça. Capítulo 3. Maldito é o dia que eu nasci. Jó começa. Miserável homem que sou. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus me matou? Por que que Deus me tomou? Por que que Deus não sei o quê? Aí Deus levanta profetas. Os profetas falam, Jó não aceita. Deus, capítulo 38, ele tem que descer na história. Diz que deixa eu conversar com Jó, porque ninguém está ouvindo mesmo. Jó! Pois não, quem está falando? Sou eu, Senhor. Aonde você estava quando eu alicercei os montes? Aonde você estava quando eu dei ordem às ondas? É até aqui que você vai parar. Jó, quem é que você pensa que é para dizer que foi eu que tomei? Eu não tomei nada, céu, foi o diabo. Mas muitas pessoas dizem que ele se arrependeu com a telinha e ficou se humilhando. Coisa nenhuma. Ele atribuiu a culpa a Deus, dizendo, Deus deu, Deus tomou. Deus não toma nada de ninguém. A Bíblia diz que o que Deus dá, ele não toma de volta. Pastor, o diabo tem poder? Tem. O que foi dado como Lúcifer, Deus tomou de volta? Não. O que Deus dá, Deus não pega de volta. E quem foi que tomou? Foi o diabo. A Bíblia diz que o diabo estava de rodear a terra e passear por ela. E chegou diante de Deus e perguntou, eu posso tocar em Jó? Deus falou assim, a vida dele está em tuas mãos. Deus não falou, pode. Deus falou, não, na vida dele não toca. Mas eis que está. Não é eu vou deixar. Ele já estava na mão do diabo. Como, pastor? Ele tinha ansiedade, ele temia. E a Bíblia diz que a ansiedade não é de Deus. A Bíblia diz que com a ansiedade ele tinha desespero, medo, pavor. Ele levantava sacrifícios para os seus filhos, achando que eles tivessem pecado. Eles tinham pecado? Não, ele achava. 1 Pedro 5 diz, lançai toda a ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele pecava fazendo coisas sem ser necessário, porque ele estava com medo. A Bíblia diz que aquilo que eu temi me sobreveio. Ele estava com medo de perder, e perdeu. Mas foi Deus que tirou, não. E a Bíblia diz, o diabo saindo da presença de Deus foi lá e começou a arrebentar tudo. Quem fez? Foi Deus. Mas Deus deu, Deus tomou. Foi Deus que tomou? No capítulo 42, aí Jó vai enxergar que conhecia só a história de Deus e não conhecia o Deus da história. Jó, Deus, me perdoa porque eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu te conheço de contigo ver, de andar. Me perdoe, eu me arrependo de tudo que eu fiz. No capítulo 42, e a Bíblia diz, e Deus deu tudo a Jó, quanto dantes antes possuía, o dobro. Deus só abençoa, Deus só dá, Deus só libera, Deus só honra, Deus só levanta. A Bíblia diz, o diabo veio matar, roubar, destruir, mas eu vim trazer vida, e vida com abundância. Tem pessoas que acham que conhecem Deus. Você conhece a história, anda do lado de Jesus e pergunta, eu acho que ele me abandonou. Aí Jesus continua, fazendo como que se fosse embora. Os homens vendo, achando que era um peregrino viajante, vocês não querem entrar em casa, Jesus? Aí Jesus, tá bom. E aí quando eles sentam à mesa, Jesus vai servir a ceia. E no partir do pão, eles reconhecem que é Cristo. O que significa isso, pastor? Quando temos comunhão com Jesus, porque isso que representa a ceia, na comunhão começamos a enxergar a Cristo.
E eles ficaram abismados que estavam andando com ele e não sabia que era ele. Tem gente dizendo: cadê o meu milagre? Cadê a minha bênção? Está do seu lado e ainda você não viu. A sua promessa está do seu lado e ainda você não enxergou. A bênção de Deus está sobre a sua vida e você está pensando que está longe. Escute uma coisa: Deus está dizendo hoje: eu tiro as escamas dos teus olhos e te faço enxergar algo sobrenatural. Quem crê, levante a mão, se mova, se mova. Se você tem vida, se mova. Se você tem vida, diga: eu creio. Não, vamos se comportar. A casa de Deus tem que ter ordem e decência. Ordem e decência é você dar glória, irmão. Indecência é você ficar assim. Pode enterrar. O culto foi forte, né, irmãos? Foi tremendo, né? Foi uma benção, mudou minha vida. Mas no ralabucho, se solta que só. Tessalonicenses 5. Regozijai-vos. Quer viver o milagre de Deus? Regozijai-vos. Quer voltar para a casa do Pai? Quer voltar a viver as promessas de Deus? Regozijai-vos. Pastor, mas está difícil. Jesus disse: quando tiver difícil, não regozije. Não, está difícil. A minha cara de mal-humorada é porque você sabe, né, irmão? A prova que eu estou vendo. No mundo tereis, mas tem de bom Gênesis, Apocalipse. Está tudo arrebentado, você está assim, ó. O cara é doido, é xarope, você vai dizer: não, eu estou profetizando a minha alegria chegar. A Bíblia diz que o Senhor o óleo de alegria. Você é um profeta. O profeta traz à existência aquilo que não existe. A tristeza na casa de Deus saltará de alegria, diz o Senhor dos exércitos. Regozijai-vos. Tem profeta que voz aí: regozijai-vos. Pastor, sabe o que é? Que hoje o gato me arranhou. Terrível. Que gato? Meu namorado. A pastora fala: sai com a ovelha. Gato arranha e vai para o telhado dos outros. Vigia, irmão. Vigia. Que é gatinho, cuidado, que ele vive na casa dos outros, pulando muro. Ovelha fica dentro de casa. É feinha, é zoadinha, é meio tortinha, mas ela não sai. Mas que é gatinho, ele vai se converter, eu vou ganhar ele para Jesus. Miau. Olha para o seu irmão, diga miau para você. Você vê como ele está rindo no meio da prova, irmão? Até esqueceu que tem prova. É assim que Deus faz quando Ele chega, a tristeza vai embora, a alegria chega, a paz chega, a luz chega e as trevas têm que sair. Tu vai chegar na tua casa, irmãos, aí olha para a geladeira, aquele monte, aquele tabuleiro de conta para pagar. Tu vai olhar e vai dizer: glória a Deus, aleluia. Quando você chegar na conta, vai aparecer milagre na sua conta. Tem gente que crê nisso aqui ainda, irmão? Deus não faz essas coisas. Não é para você ficar dormindo o dia inteiro e achar que Deus vai fazer milagre. Não é isso. Estou dizendo: Deus é poderoso de fazer milagres acontecer. Por quê? Porque você está andando em fé. Quem anda em fé anda como aquilo que você está crendo, não o que você está vendo. Por isso você regozija sempre. Se esse ano é um ano que você está vivendo o ciclo do discípulo, porque este ano, pastor e pastor, preste atenção, Deus está levantando discípulos aqui este ano. Deus está formando discípulos. 12. Deus está concluindo discípulo. O que é discípulo? É aquele que é igual ao mestre, semelhante a ele, faz como ele faz, obedece ele. Ah, meu irmão, eu não vou mais obedecer minha pastora, não. Ela não foi em casa quando eu estava doente. Eu vou dizer: a Bíblia diz, escute uma coisa, os pastores, eles dão a vida pelas ovelhas, não faz nada por mim. Na Bíblia diz que é a ovelha que vai atrás do pastor. Mas tem gente que quer que o pastor vai atrás da ovelha. Quer inverter. O pastor nunca vem em casa. Ovelha, é você que segue o seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem, diz a Bíblia. Deus vai à sua frente, o Senhor vai à sua frente. Ele diz em 2 Crônicas 20:17: e não tem medo, ficai de pé e vede o grande livramento, porque nessa peleja não tereis de pelejar, sou eu que pelejarei por vós, porque eu vou à tua frente, eu vou à tua frente. Ah, você quer o pastor que vai para frente para te livrar.
mas na hora de te buscar, você quer que ele vá atrás. Não dá para entender. É o ano do discípulo. Ano de discípulo é diferente de multidão. Multidão só quer o pão. Multidão só quer a provisão. O discípulo quer fazer parte do bastidor, de varrer, de limpar, de servir, de preparar, de organizar. O discípulo vai ouvir a voz, vai ser corrigido. O discípulo vai passar pela tempestade e vai dizer: Jesus me abandonou. Vai dizer: Jesus me abandonou? Ele estava aqui na hora do churrasco, vocês estão comendo aqui em cima, pescando. Ninguém lembrou de Jesus, mas quando veio a tempestade, cadê ele? Me abandonou. Peraí, vocês que esqueceram ele quando estava vendo o golfinho. Ai, que golfinho lindo, olha lá, Pedro, olha lá. Ai, que coisa linda, olha lá. Olha o peixe, o Marlin pulando no mar, ai, que lindo. Dá mais uma coca para mim aí. Ai, que coisa linda, daqui a pouco tempo começa. Aí eles começam, vai apagando a churrasqueira aí, porque não precisa apagar não, já apagou a água, já entrou no barraco, vamos embora. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas você não lembrou dele na hora da pescaria, não lembrou ele na hora do churrasco, não lembrou ele das pontas do casamento, quer lembrar ele na hora da tempestade, então tem que descer. Desce lá no porão que ele está lá, desce para acordar ele, desce para acordar ele, lá, desce. Olha lá, olha o discípulo. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Pois não, o que foi? O que está acontecendo? Senhor, pelo amor de Deus, você esqueceu de nós. Estamos morrendo afogados. Foi Jesus que esqueceu deles? Ou foi eles que esqueceram de Jesus? Quando a gente está na prova, a gente pensa que todo mundo se esqueceu de nós, mas foi nós que esquecemos quando estava tudo bem. O cara está desempregado, vem para a igreja. Oração da provisão. Eu vi o testemunho aqui do dízimo. E dizimista não é quem é empregado, dizimista é quem é fiel. Ela disse: eu quero dar dízimo todo mês, tá certo? Porque quem trabalha hoje no trabalho recebe mensal. Mas quem é dizimista não precisa estar trabalhando. Só basta ser fiel. Você achou na rua R$10, dá o dízimo. Ganhou do seu pai, dá o dízimo. Dizimista todo mundo tem que ser. Não interessa se você está desempregado. Começa a ser dizimista desempregado. Porque dízimo não é para quem está empregado, dízimo é para quem é fiel. Eu não senti de dar. Quer dizer que o evangelho é por sentimento agora. O justo viverá pela fé, não é? Aí eu não senti o arrepio hoje não. A unção do gato agora, de novo. Voltou a unção do gato. Ai, arrepiou. Então dá glória. Fala em língua. Ai, romanchobinai. Ai, arrepiou. Não, é só o ventilador que ligaram, irmão. Não foi nada não. Pastor, eu não estou sentindo nada. Você não está sentindo nada, não. Você tem que ter crer e obedecer a Deus e acabou. Eu não estou sentindo de dar o dízimo. Vai dar sem sentir mesmo. Está aqui. Estou chorando. Dá chorando. Você vai plantar chorando, mas vai colher com alegria. Vai colher com alegria. Se prepara porque o ciclo é o tempo de regozijai-vos. Já deu a hora, hein? Diga: regozijai-vos sempre. Só em Tessalonicenses 5:1, 1 Tessalonicenses 5:16, regozijai-vos sempre. 7. Orai sem cessar. Orai quando? Mas não senti de orar. Não estou sentindo vontade de ajoelhar, irmão. Vai sujar a calça. Ora de pé. Começa a adorar. Orar sem cessar o ano para que você viva o sobrenatural de Deus. Para encerrar, uma vez eu disse, eu, meu irmão e um pastor Amir e pastor Eli, discuti isso. Falei assim: vamos fazer o seguinte. Eu estava cuidando de um culto junto com eles, não era nem pastor. E nós vamos começar a orar, vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos bolar, pedir uma direção de Deus. O que a gente pode fazer para fazer esse culto encher essa igreja, arrebentar, bombar de gente, ganhar alma? O que a gente pode fazer? Vamos orar os três, vamos pedir 7 dias a Deus, Deus vai dar um sinal. Vamos orar, cada um ora individual, escreve no papel. Quando Deus revelar, a gente volta para se encontrar. Chegou o 7º dia. Eu estava com vergonha de encontrar, porque não havia havido algo tão profundo na minha cabeça. Era muito simples, eu tinha anotado. Cada um anotou por quê? Vamos anotar, porque se você falar e for igual, a gente vai saber, Deus confirmou. Se você falar, era isso mesmo, vai dizer, peraí. Então o milagre não vai ser tão grande, vamos deixar anotado. Porque a gente é meio Tomé, a gente precisa ver. Aí anotamos lá, quando a gente se encontrou, eu pensando, puxa, queria ter algo profundo que Deus revelasse, mas foi só isso. Depois eu fiquei sabendo que todos estavam pensando isso. Sabe o que Deus falou para nós? Foi algo extraordinário que mudou a nossa vida e que vai mudar a sua vida aqui hoje. O que nós oramos em consagração, em jejum,
durante muito tempo, não foi só esse dia da resposta, jejuando há muito tempo, anos, consagrando para ouvir essa resposta, Deus, você vai receber agora de graça para você. Falei, fala Deus. Nós encontramos, vamos conversar, fala. Põe o papelzinho. Quando a gente olhou, começamos a rir, abraçar, chorar e dar risada. E dizer, meu, que tremendo. Era assim, Deus falou. Orar, jejuar e ler a palavra. Falei, Deus, mas eu quero algo profundo para falar com ele. Deus falou assim, a minha revelação já está escrita. Você entra no culto para ouvir algo novo. Deus está falando a mesma coisa. Você fala, eu quero algo novo. Deus, você não se converteu nisso ainda. Por favor, mude. A revelação de Deus, ela é algo que já foi revelado. A gente não vai inventar um novo evangelho. Aquele que pregar um outro evangelho seja anátema, maldito. Se descer um anjo do céu e pregar outra palavra, você sai fora. Porque não é de Deus. Sabe que a gente quer vir para o culto e ouvir uma coisa? Ai, Deus vai mudar a minha história. Vai, quando você obedecer a palavra. Orai sem cessar. A pastora achei que não, tem um culto, uma igreja está lotada, irmão. Venha porque eu estou em jejum por você. Tu já viu um médico falar, peça para alguém jejuar e você faz o exame de sangue. Irmão, jejua por mim que eu vou fazer o exame, tá? Vou lá. Estão jejuando tudo por mim aí. Jejum não funciona para você assim. Jejum só funciona para você mesmo. Jejum é para matar a obra da carne. Pode vir pela minha fé. Engraçado que nem Jesus falou isso. Mas os pastores estão enchendo a igreja assim. A minha fé vai salvar você. Jesus disse, eu sou Jesus, a minha fé te salvou. Não, vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te libertou. Jesus nunca disse a minha fé. Jesus dizia, a tua fé te sarou. Escute, não adianta alguém ter fé por você. Deus está dando fé para você. Mas pastor, eu não tenho fé. Você não tinha, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Receba a fé. Receba a fé. Receba a fé sobre a sua história. Orai sem cessar, vou correr agora, acabou. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade da pastora. Não, de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Dá graças em tudo. Ai, aconteceu, caiu uma pedra. Dá glória, irmão. Agradeça. Este ano vai ser um ano novo sobre a sua história. Este tempo vai ser um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Tempo do discípulo. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Acabou o pão. Olha o discípulo. Estou com fome, Jesus. Você ouviu? O que está falando em línguas? Não, é o meu estômago. Pedro falando para Paulo, Simão falando para Tiago dizendo, o que foi? Isso aí foi meu. Jesus, deixa a gente comer um pãozinho. Vamos alimentar a multidão primeiro. Senhor, vai acabar o pão. Eu vou lá servir minha casa, está faltando isso e aquilo, eu vou lá abençoar a igreja. Quando você faz a vontade de Deus, quando se alimentar todo mundo, Deus vai dizer, sobrou 12 cestos, um para cada discípulo. Cheios. 12 cestos cheios. Este ano é o ano onde cestos vão estar cheios sobre a tua casa. Por quê, pastor? Porque você está abençoando a multidão. Você está abençoando as pessoas. Você está servindo a quem necessita. Deus não vai deixar faltar sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Bate no seu irmão e diga, receba o seu cesto em nome de Jesus. Aí quando você abrir o cesto vai estar lá. Peixe da cura. Peixe da prosperidade. É cada nome que você não vai entender. Peixe da saúde. Deus está colocando peixes necessários sobre a tua vida. No cesto vai estar. Tudo que você precisa vai estar no seu cesto. Cheinho até a boca em nome de Jesus. Não extingais o Espírito. O que é isso, pastor? Eu vou adorar, eu vou orar, eu vou dar graça em tudo. Mas eu preciso ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. Tem gente que quer fazer tudo pela força. Mas não é para ter conhecimento, é para ter obediência a Deus. Não desprezeis as profecias. O que é profecia, pastor? É a palavra revelada. O que é a palavra revelada? Esse Senhor te diz, daqui a pouco você vai morrer. Obrigado, viu? Deus abençoe. A profecia, ela pode dizer que você vai morrer. Mas ela vai falar que você vai morrer para que você se conserte e não morra mais. A profecia ela tem 3 funções: admoestar, exortar e consolar. Se não é isso, não é profecia. Aí tem cara, Deus me revelou em 7 palmos debaixo da terra. Tu vai morrer, tu vai ver, eu vou deixar na mão de Deus. Melhor coisa que ele faz, vai receber vida, porque Deus só abençoa. Parece o crente macumbeiro, vou deixar na mão de Deus, hein? Tu vai ver o que ele vai fazer.
Deixa então, irmão. Ele vai abençoar tanto que você vai ficar até com inveja. Não desprezeis as profecias. Quem está recebendo essa profecia de hoje, diga glória a Deus. Se você desprezar, quem vai perder é você. Examinai tudo e retende o bem. Tem cheio de profeta, pô, mas tem que falar cada profetada que eu vou te falar, irmão. Examina, pega o que é profecia. Você pega como um quadro, pendura lá. Deixa lá, tem gente que vai viver por aquilo. Falaram que eu ia casar esse ano. Passou 30 anos e não casei, mano. Mas deixa jeito, ninguém vai casar com você mesmo. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, a sua profecia não se cumpriu. Você falou que eu ia me casar com tal fulano, não casei, me fala isso para mim. Mas você vivia que nem uma piriguete, filha do cão? O que você quer? Pastor, mas você falou. Eu falei: escute uma coisa, a Bíblia diz, se Deus falar, preste atenção, eu não falei o pastor Rodrigo. Se Deus falar, quem? Que você vai ser abençoado e você vai viver maneira de pecado, desobediência, então Deus se esquecerá de tudo que disse e então você morrerá. Então se Deus disser que você vai morrer e você se arrepender e restituir o penhor e resgatar o furtado, então Deus se esquecerá, diz que é morrer e dará vida abundante sobre você. Quer dizer, o que libera o milagre e a promessa de Deus é a submissão à profecia. O que é tudo que é condicional. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Para comer o melhor tem que querer e tem que obedecer. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, se, condição, ouvir minha voz, a primeira condição. Segundo, levantar de onde você está e vir abrir a porta, eu entrarei e ceiarei contigo. Escute uma coisa, tu está pensando que evangelho só tem uma porta? Eu vou plantar porque eu sou crente e Deus vai me abençoar. Não, a Bíblia diz que a bênção do Senhor vai correr atrás de você se atentamente ouvir a voz. Se, condição, a condição é profecia. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de obedecer tudo que Ele ordenou, então as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você e vão te alcançar. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Está faltando tudo lá em casa. Não dá para concluir. Está faltando tudo. O que, pastor? O Senhor também é pastor e nada me faltará. Você esqueceu que Ele não é o pastor, é o meu Senhor. É o Senhor. De novo, continua. O Senhor. Qual que é a diferença no seu pastor, Senhor? Porque o pastor é aquele que ama e o Senhor é o que manda. Primeiro Ele é Senhor. Se obedece? Se submete? Escuta a sua voz? Não. Mas eu, meu pastor, e nada me faltará. Não. Ele só vai ser pastor de quem Ele é Senhor. E Senhor é aquele que manda. Senhor é o que dá ordem. Senhor é o que cobra. Senhor é o que exige. A Bíblia diz que os meus filhos não são quem dizem quem são. São quem obedece os meus mandamentos. Pode subir no louvor fundo. Jesus está aqui neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele está começando um tempo novo de levantar discípulos fiéis. Pessoas que não vão vir para concorrer. Aí eu vou falar, eu vou ver um defeito, eu vou mostrar. Peraí, deixa eu procurar um defeito. Ó, falta um cantinho para pintar ali. Escute uma coisa: a nudez sempre existiu. Adão e Eva passou a enxergar a nudez quando perdeu a intimidade. Você só enxerga o erro quando você perde a intimidade com Deus. Eles sempre estavam nus, mas só percebeu que estava nu quando pecaram. Tem gente que está dentro da igreja e diz: você viu que a pastora, o pastor, você viu o que o irmão fez? Irmãos, escute uma coisa: ovelha não fala, ovelha se humilha. Servo, discípulo. Eu estou vendo falhas, eu estou vendo erros. Aí eu vou para um lugar perfeito. Eu vou para uma igreja perfeita que vai abrir aqui. Então não vai, porque você vai estragar ela. Fica no seu lugar. Porque o problema é você, o problema sou eu. Nós somos o problema. Mas é tempo de a gente reconhecer lá no meio do chiqueiro que precisamos voltar para casa. Que precisamos voltar para o Éden, aonde Deus nos colocou e que nós mesmos jogamos fora. Tem gente que está dentro da fazenda, mas ainda está olhando para fora do chiqueiro. E que tem gente que está no chiqueiro, mas está olhando para a fazenda. Quando o filho chegou na fazenda, em Lucas capítulo 15, ele disse: aqui o pai chegando na porta, esperando com sandálias, com versos, com tudo.
E o filho outro ficou na fazenda indignado: pai, eu estou aqui, para mim você nunca matou nada, nunca fez nada. Ele diz: filho, tudo é teu, tudo aqui é seu, você pode usufruir, você pode comer. O seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, vamos fazer festa para ele. Ele está voltando para casa. Pai, mas eu estou em casa. Mas você está em casa, mas não consegue ter o acesso à despensa da casa do Pai. Jesus diz que eu e você somos dispenseiros de Deus, temos acesso à dispensa. Não vai faltar alimento, não vai faltar provisão, não vai faltar cura, não vai faltar resposta. Se você é filho, você tem direito à herança. Se você é filho, tem direito à promessa. Se você é escolhido, você foi chamado para viver o melhor de Deus. E a pergunta que Deus quer fazer não é para quem é covarde, porque covarde nunca recebe desafio. Desafio não é para qualquer um, é só para quem é desafiado. Não importa quem, enquanto líder, qual o cargo que você tem na mão. Se você é general, Deus quer tirar sua faca hoje e fazer mergulhar no oceano. Deus quer te dar autoridade nova. Deus quer restituir o seu chamado e fazer você viver um ano onde você se tornará discípulo de verdade, onde você participará dos bastidores. Se você quiser abaixar mais as luzes aí do fundo, pode fazer isso, se puder fazer, e deixar só aqui na frente. Feche os seus olhos em nome de Jesus. A pergunta de Deus é para você, não é para você que sabe, porque quem sabe Deus não quer. Deus quer quem dependa. Deus não quer quem dê palpite. Deus quer que você se submeta. Se hoje a pastora está aqui, o pastor está aqui, ele deu a ordem, não questione, simplesmente obedeça. Deus te chamou para obedecer, porque amanhã, quando você der a ordem, haverá discípulos te obedecendo e seguindo o que você está ordenando. Se há pessoas que reconhecem que precisam se tornar discípulos e que querem ter mais intimidade com Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque às vezes eu só tenho te procurado no tempo de tempestade e tenho te esquecido no tempo de bonança, de paz, de milagre. Mas a partir de hoje eu quero receber novos talentos, ferramentas, unção, graça. Eu quero receber o novo de Deus sobre a minha vida. Eu quero sair daqui marcado pela promessa de Deus, porque eu vou me regozijar sempre. Pastor, por que eu vou me regozijar sempre? Escute isso para encerrar. Porque uma árvore frutífera nunca dará frutos maus. Uma fonte que jorra água boa nunca terá água ruim. Por que você está falando mal da pastora? É porque ela fez isso? Não, é porque você é uma fonte que não presta. Porque fonte boa nunca jorra água ruim. Jesus quer levantar discípulos em que não estão em cima do muro e não são mornos, mas nem frios. São um povo quente, aquecido pelo fogo do Espírito, cheio de azeite, de autoridade, de coragem, para viver a promessa de Deus e voltar para casa e dizer: eu vou voltar, mas não vou ser como eu era antes. Eu vou viver a glória da segunda casa. Eu vou viver a glória da segunda casa. Se há pessoas que querem viver esta glória, eu não quero pedir para você, porque Deus não precisa de ninguém, é você que precisa. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Diz: eu quero ser discípulo. Eu quero receber de Deus direções. Eu quero receber de Deus mais. Eu quero receber de Deus. Suba os instrumentos, vão subindo, pode subir em nome de Jesus. Sai do seu lugar e diz: eu quero mais da minha vida. Não espera o seu irmão sair, não. É você e Deus, é você e Deus.